Será que a inteligência artificial vai substituir o profissional da saúde? É isso que eu vou comentar um pouquinho aqui nesse vídeo com vocês, né? Não reparem minha camisa cheia de pelos de gato, eu tenho um zoológico aqui em casa e fiquei com preguiça de tirar esses pelos antes de gravar. Vamos lá, primeira coisa, pessoal. Para quem não sabe, eu sou nutricionista, sou graduando em psicologia no momento que eu gravo esse vídeo, estou no quinto semestre. E também sou formado em análise de sistemas. Eu trabalhei mais de 10 anos da minha vida, né, dos 17 a quase 28 anos, com suporte técnico e programação, tá? Mas na época a IA não era o que temos atualmente, assim, no que tange essa robustez de dados, tá? Bom, tem vários argumentos de que a máquina é mais inteligente que o ser humano, né? Isso aí, sinceramente, a gente já sabe desde 1986, quando máquinas da IBM venceram, se não me engano foi 86, né? Enfim, não lembro bem. Mas enfim, essas máquinas venceram o campeão de xadrez à época. Só que essa máquina que venceu era programada para isso. Então, não é o mesmo conceito de IA, inteligência artificial, que a gente tem hoje, tá? Não só na robustez de dados, mas também na capacidade de aprender por si. O autoaprendizado da máquina. É esse ponto que eu quero chegar, tá bom? De qualquer maneira, esse aspecto da máquina ser mais inteligente que o ser humano, né, vai depender do que a gente fala como inteligência. Então, quando ela é programada para isso, eu tenho uma máquina que ela vai ser programada para calcular macronutrientes a partir do momento que eu imputo ali, né, os alimentos. Óbvio que ela vai ser muito mais capaz do que eu nesse cálculo, não só em questão de velocidade, mas também de precisão, caso ela pegue esses dados de tabelas confiáveis. Só que a IA, muita gente usa errado. Ela não é um Google, né? Muita gente usa como um Google, tipo ChatGPT. Me conte aqui qual a definição de uma dieta low carb. ChatGPT, me conte aqui no que se baseia a terapia cognitivo-comportamental, né? Dá para usar sim, obviamente, mas é um aprendizado ali que você tem na máquina. Por exemplo, eu posso pegar uma inteligência artificial focada para esse tipo de trabalho, né, de aprendizado, porque temos vários tipos de inteligência artificiais. Tem aquelas que focam mais em avaliação de imagens, por exemplo, né, robustez estatísticas, enfim. Tá? Não dá para pensar que todas são iguais, mas esse é outro ponto. Então eu posso pegar e falar, ChatGPT, leia esses meus textos. A partir disso, comece a responder como se fosse eu. O Google não vai fazer isso, correto? Né? Então, a máquina você vai meio que ensinando, a inteligência artificial você vai meio que ensinando, colocando os dados que você quer ali, né? ChatGPT, leia aqui essa diretriz cardiovascular que eu vou anexar. A partir disso, me ajude a definir o quanto que essa dieta, aí você coloca a dieta, está adequada frente à diretriz, tá? O Google não vai fazer isso, perfeito? Bom, dito isso, você já deve ter percebido que a inteligência artificial ajuda e muito no nosso trabalho. Não só para facilitar respostas que a gente vai trabalhar com pacientes, né? Vou fazer uma resposta aqui, no caso utilizando a minha linguagem, para esse paciente, dependendo ali do que ele me traz de feedback, né? E a gente pode até usar o chat para nos lembrar de algumas questões ali, caso a gente esqueça durante o feedback, né? Então, quando eu responder o paciente, me alerte sobre determinado momento, ou quando eu pedir para você me fazer um query ali, né, uma busca de respostas, ou melhor, a própria resposta, o próprio feedback que eu quero dar para o paciente, já traga essa lista também de questões importantes. Então, pode facilitar. Eu posso ter essa lista em outro arquivo e de repente deixar tudo ali no chat, né, no chat GPT, que é uma das IAs, né? Temos várias. Então, a máquina ajuda muito. Só que por que há ainda um grande gap para chegar a substituir um profissional de saúde, né? Uma das coisas que inclusive está num dos cursos da Human Behavior, né, no curso de janeiro de 2025, são as técnicas de entrevista motivacional. E quem viu o curso, ou quem viu até algumas aulas aqui no próprio canal da Human Behavior do YouTube, viu que a gente tem ali, né, técnicas importantes como uma escuta ativa, questão de tipo de comunicação, se é uma comunicação mais diretiva, uma comunicação mais de acompanhamento, né? Uma comunicação mais de guia, são comunicações diferentes,
tá? Aliança terapêutica, permissão para informar, exemplos que vivemos para criar o report ali com o paciente, né? Então, tudo isso vai se dar nessa aliança terapêutica, além de várias outras questões que a máquina não vai conseguir fazer de uma maneira apropriada. Ah, mas a máquina pode aprender isso. Sim, ela pode. Eu mesmo falo, né, para as minhas programações, trabalharem com as técnicas de entrevista motivacional. Mas do outro lado tem o paciente, e o paciente provavelmente não quer se comunicar com uma máquina, ele quer se comunicar com uma pessoa. É claro que isso pode mudar nas próximas gerações, conforme os novos aprendizados, novos condicionamentos operantes, sim, né? Mas eu falo dessa nossa geração e até da próxima, tá? Ainda assim, o vínculo terapêutico a gente não consegue construir de uma maneira adequada com a máquina, tá? Seria em certos momentos até perigoso, dependendo do risco do paciente. Por exemplo, um risco ali de uma idealização, né? Enfim, para o paciente atentar contra si. Não vou usar o termo aqui, né? Então ter uma precisão ali de alguém experiente, consiga melhorar a comunicação e esse vínculo terapêutico, um processo de admiração do paciente pelo profissional, de confiança, isso a máquina não vai estabelecer assim tão rapidamente, tão facilmente, porque depende também da avaliação do paciente, né? É claro que vocês podem falar, não, mas aí tem um exemplo de alguém que prefere se conectar com a máquina e tal. Sempre vai ter um outlier de exemplo, né? E que a gente nem consegue falar que esse outlier, essa pessoa que se conecta mais com a máquina, está numa relação saudável, tá? A gente tem que ver os antecedentes que levam essa pessoa a se conectar mais com a máquina, né? Mas aí é um outlier, um exemplo fora da curva, tá? Ah, mas no futuro isso pode acontecer da pessoa conseguir se comunicar. Isso é futurologia. Não serve o que eu estou falando agora. O que eu estou falando agora é que atualmente, pensando em prevalências das importâncias que são dadas para a relação terapêutica, a máquina não faz essa parte, porque depende de uma interação de ambos os lados. E tem outros aspectos muito importantes que se dão principalmente na psicoterapia. Por exemplo, eu sou um homem hétero, branco, e vou de repente atender uma mulher negra, bissexual, e as vivências que ela pode trazer das coisas que atormentaram ela no passado e que hoje trazem diversos transtornos, não são as vivências que eu passei. Então, para estabelecer esse report, talvez seja mais difícil. Talvez seja melhor para ela procurar uma psicóloga que tenha ali características semelhantes, não precisam ser exatas. Não estou falando que um homem branco não pode atender uma mulher negra, ou um homem preto não pode atender uma mulher branca, nada disso, tá? Eu estou falando ali de características que aproximam as pessoas ali para criar esse vínculo, tá? Isso é muito bem descrito em várias questões da literatura de cérebro social, né? E, consequentemente, fortalece o lado terapêutico. É óbvio que não é só isso que fortalece, mas que é uma característica também importante, né? E que vai fazer parte dessa aliança, tá? Não estou falando, novamente, né, que eu como homem branco hétero só poderei atender homens brancos héteros. Não é isso, ok? Mas que em vários aspectos essa relação estrutural de vivência semelhante, aprendizados semelhantes, podem ser bem importantes, tá bom? Dependendo também do que eu trago ali, né, de carga, de aprendizado ao longo da minha vida, de como esses aspectos que nos diferenciam, por exemplo, eu como paciente estou sendo atendido por uma mulher preta, lésbica, né? Então, com aspectos bem diferentes dos meus. Então, também vai depender da maneira como eu a vejo e se essa minha vivência dentro da minha etnia, do meu gênero, né? Das minhas questões sexuais, vão influenciar ou não nessa estabelecimento de report, tá bom? Então, é um papo bem complexo, né? Mas, enfim, a inteligência artificial não consegue fazer isso, tá? E isso muitas vezes é muito importante, principalmente em questões ali ligadas à cultura, à maneira como a sociedade se dá, né? Ainda mais na psicoterapia. Não estou falando que a inteligência artificial não é útil, não estou falando que vocês não devam aprender com ela, não estou falando que ela nunca, em nenhum momento do futuro, vai conseguir substituir ali o profissional da área da saúde. Estou falando que há aspectos muito mais ligados a relação entre pessoas do que simplesmente pragmáticos, né? No estabelecer ali de dietas, de prescrições, seja de
medicação, de treino, enfim. Concluindo, eu acho muito importante então a gente entender como que se dá uma relação terapêutica e que boa parte dos estudos que medem adesão à prescrição, eles encontram que essa aliança é fundamental. Isso também tem variações culturais, o que coloca mais um ponto aqui na discussão, como por exemplo as diferentes estruturas da terapia cognitivo-comportamental que são usadas nos Estados Unidos e como que isso pode ser adaptado para a nossa cultura aqui no Brasil, que é uma cultura ali mais quente, né? Não tão diretiva assim, por assim se dizer, no tipo de linguagem, tá? Ou seja, não entendam isso como uma crítica à inteligência artificial, são excelentes ferramentas. Não entendam isso como uma ideia de que ela é inútil, mas entendam que a aliança terapêutica e o estabelecimento de vínculo de ambas as partes é algo que acontece entre seres humanos, tá? Lá na frente pode mudar? Não faço futurologia aqui, mas atualmente o que eu diria para vocês como até uma ideia, né, de trabalho: aprendam sim inteligência artificial, facilitem sim através dela os trabalhos mais burocráticos, mais pragmáticos, porque isso sobra tempo para estabelecer mais vínculos com os seus pacientes, que é um dos principais pontos aqui. Perfeito? Então, muito obrigado, até um próximo vídeo.